Se a gente não precisa mais se preocupar com as crenças, se a gente não tem que viver para ficar limpando memória, então para que serve o Ho'oponopono, né, gente? Meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um áudio, mais um podcast, independente de qual plataforma você esteja acessando. Esse material ele é um complemento daquele vídeo e podcast recente que eu falei, né, que foi o resultado de um atendimento que eu fiz dos registros akáshicos, e o eu superior ele fez algumas orientações com relação às nossas crenças, que a gente fica muito preocupado, né, muito desesperado, tem que limpar a crença, meu Deus, tem que ficar limpando memória, ai, todas essas travas que eu tenho na minha vida, toda a culpa do porquê eu não manifesto as coisas, que eu uso tanta técnica, né, para manifestar, é por conta das minhas crenças. Então, convido você a vir um podcast atrás, vídeo atrás aqui no YouTube, tá? O título é sobre crenças limitantes. Faça as pazes com elas agora mesmo, tá bom? Ouve lá, porque aí você vai se contextualizar do que eu estou dizendo, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Adriana Souza, eu sou terapeuta, especialista em registros akáshicos, em florais de Bach. Uso o Ho'oponopono há muitos anos. Acho maravilhoso. Sou também Theta Healer, então essa coisa das crenças, né? Para quem, né, para a maioria de vocês, acho que vocês conhecem, né, as técnicas aí terapêuticas diversas, e o Theta Healing é uma técnica que trabalha principalmente, né, com a substituição de crenças, dentre tantas outras coisas. Então, eu também sou Theta Healer, já fiz tratamento para mim, né, já trabalhei como terapeuta Theta Healer, uso várias técnicas do Theta Healing no meu trabalho, nos meus atendimentos, adoro. E eu tô falando tudo isso, tá, gente, para contextualizar que em nenhum momento a gente vai deixar de trabalhar as nossas questões que precisam ser trabalhadas, tá? Eu estava conversando com os meus alunos lá do Colegiado da Vida e uma aluna querida me perguntou, falou, Dri, né, vi seu vídeo agora falando sobre as crenças, como que fica então o Ho'oponopono, né, eu fiquei com essa dúvida e eu falei, caramba, eu queria mesmo ter falado sobre o Ho'oponopono e esqueci, mas que bom, né, que temos alunas maravilhosas nessa vida que lembram aquilo, né, que a gente esqueceu de trabalhar. Então, obrigada, Rejane, que cá estou aqui com o seu pedido, que vai servir para muita gente. Servir naquelas, né, gente? Quem me segue aqui no canal sabe, né? Eu sempre falo, traga o seu café, que aqui a gente vai conversar, mas o que eu trago é a minha experiência pessoal, tá bom? Então sempre façam aí um check no coração de vocês, porque aquilo que faz sentido para vocês é o certo, tá bom? O que eu trago aqui são as minhas crenças, né? É a minha visão de mundo. E eu trago aqui essas reflexões hoje sobre o Ho'oponopono, né, com base nesse último vídeo que eu falei sobre as crenças. Então, assim, gente, o que eu gosto de pensar é que a gente precisa sentir as técnicas que a gente está usando, se nesse momento elas fazem sentido para quem nós somos hoje, tá? Eu, por exemplo, gente, de novo, tá? Aqui é a minha história. Eu conheci o Ho'oponopono, sei lá eu quantos milênios atrás, faz muito tempo, tá? E foi inclusive uma paciente minha que me apresentou, nunca tinha ouvido falar, e aí eu fui pesquisar, e a primeira coisa que eu achei do Ho'oponopono foram duas coisas. Foi a entrevista do Dr. Heulen no YouTube, original, e aquela entrevista famosa, né, gente? Acho que quem conhece o Ho'oponopono já viu essa entrevista do Dr. Heulen. Se eu não me engano, a Silvia Morita fez a tradução, né, dessa... A Silvia Morita é uma querida, né, que hoje em dia tá super grande no YouTube, que fala do Ho'oponopono de uma forma muito, muito interessante, e eu sei que ela fez no canal dela a tradução dessa entrevista super famosa do Dr. Heulen, que ele fala para que serve o Ho'oponopono, né, e também eu li o livro do Joe Vitale, que foi liberado, digamos assim, né, pelo Dr. Heulen. Ele disse que tudo bem, poderia falar, né, quem escreveu foi o Joe Vitale, com base no que ele trocava, né, com o Dr. Heulen, mas foi a visão do Joe Vitale, comercializada, sobre o Ho'oponopono. Então foram esses dois primeiros materiais que eu encontrei sobre o Ho'oponopono, e desde então, gente, já passou muita água debaixo desse rio. O que
Eu, Adriana, quero falar sobre o Ho'oponopono com relação ao vídeo que eu fiz falando sobre as crenças, da gente parar de ficar tão desesperado querendo limpar crenças. Gente, eu sou terapeuta, tá? Eu sou terapeuta há 17 anos, então eu tenho muita experiência em trocas terapêuticas, ajudando as pessoas a saírem das suas angústias, ajudando as pessoas a se reconectarem com elas mesmas, tá? O meu carro-chefe, gente, são os florais de Bach. Qual que é a filosofia dos florais? Qual que é a filosofia do Dr. Bach? Somos únicos em essência. Um tratamento, uma técnica que funciona para um, não necessariamente vai funcionar para o outro. Então, na terapia floral, o trabalho do terapeuta é olhar para a pessoa como sendo uma pessoa muito, muito, muito única. Muito única. Portanto, quando a gente, né, o que eu quero falar sobre o Ho'oponopono, que foi que eu já falei para os meus alunos lá no Colegiado da Vida, mas que eu quero trazer aqui para o YouTube, para o podcast, para que quem sentir, né, afinidade aqui, faça uma reflexão pessoal, tá? Assim como as nossas crenças, elas têm a sua serventia, né? As nossas crenças, elas não vieram do nada, elas estão aqui para proteger a gente de alguma forma. A gente precisa fazer esse trabalho pessoal, de autoconhecimento, de autopercepção, nesse momento da minha vida. O que faz sentido? Eu tenho que sair limpando desesperadamente todas as crenças ou eu posso olhar para dentro de uma forma madura, de uma forma evoluída, de uma forma honesta, consciente e madura mesmo, sabe, gente? Às vezes a gente fica com medo das coisas, sabe? Porque a gente não conhece, mas, gente, né? A gente tem que conhecer a gente através do nosso sentir. Não tem segredo para isso, não tem certo nem errado, tem o nosso sentir. Então, eu te pergunto, hoje, na tua vida, o que o Ho'oponopono ele representa? Quanta água passou por debaixo do teu rio? Porque se você está nesse mundo do autoconhecimento, né? Se você está ouvindo sobre o Ho'oponopono pela primeira vez na sua vida, misericórdia, vai pesquisar que você vai achar um infinito de material e de pessoas que falam sobre, tá? Mas o que eu estava conversando com as minhas alunas foi o seguinte. O Ho'oponopono, gente, né? Vamos entender a história do Ho'oponopono e eu quero que você faça aí uma conexão com a tua história pessoal com o Ho'oponopono, tá? Que provavelmente, se você se interessou por esse título, você não conheceu hoje o Ho'oponopono. Provavelmente você, né, já usa aí do teu jeitinho. E por que do teu jeitinho, né? Eu cito muito a Silvia Morita, porque eu conheço ela pessoalmente, já trabalhei com ela. Ela é uma querida, eu adoro demais a Silvia. E ela bate muito na tecla, né, de ensinar o Ho'oponopono original. E longe de mim, gente, quem sou eu na fila do pão para vir aqui concordar ou discordar de alguém? Não é sobre isso, tá? É uma reflexão muito humilde, tá? Que é o seguinte, quem que espalhou, né, o Ho'oponopono para o mundo? Talvez tenha sido Joe Vitale, através do livro dele, porque ele aprendeu muita coisa com o Dr. Hewlett, e ele fez o livro, né, o Limite Zero, e depois ele fez o Marco Zero, né, o segundo livro do Ho'oponopono, mas com coisas que ele aprendeu com o Dr. Hewlett. Só que o Joe Vitale, né, americano clássico, ele transformou numa comunicação, né, vendável, e deu muito certo. Eu acredito que é um livro muito legal, muito interessante. Tem muita gente que fala, né, é livro do segredo, não sei o que, fala super mal. Gente, eu acho lindo, eu acho um super válido o livro do segredo. Eu mesma entrei no mundo do autoconhecimento com muita consciência a partir do livro do segredo. E eu tenho muita gratidão pela lei da atração, por tudo que eu aprendi com esse boom que foi o livro do segredo. Porque tem muita proposta positiva. A gente é que precisa ir amadurecendo e filtrando. Por isso que eu tô fazendo esse áudio aqui, esse podcast. Pra gente aprender a filtrar aquilo que cabe pra gente, né? Em vez de ficar colocando tudo numa caixinha. É certo ou errado? É comercial ou não é comercial? É original ou não é original? E era isso que eu queria
trazer o exemplo da Silvia Morita para falar sobre o que é original. Eu sei que tem, né? A gente conhece tanta gente que fala sobre o Ho'oponopono, né, gente? Muitos terapeutas profissionais, influencers, o que quer que seja, né? A Beth Russo, que é super famosa, tem acho que a Regina Tavares, né, que fala também muito bem. Tem tanta gente que eu adoro que fala sobre o Ho'oponopono. Então, assim, tem essa cantada de bola sobre ser original, não ser original e, né, não pode ter um monte de firula, né, do tipo Ho'oponopono mágico que a Beth Russo fala. Já falei, né, tem vários vídeos no canal, inclusive, que eu falo sobre isso, mas esse eu queria trazer como um complemento do meu vídeo sobre as crenças, porque foi, né, uma coisa que eu tinha pensado em fazer, a Regiane querida me lembrou, porque eu tinha esquecido de fazer, e eu quero que a gente possa ter essa liberdade de conectar no nosso coração. Gente, o que seria o original, se não aquilo que faz sentido pra gente, né? O Dr. Hewlett. Dr. Hewlett veio da Morna. A Morna veio da ancestralidade havaiana, que foi onde era usado o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, inclusive, na minha percepção, tá? De tudo que eu li sobre o que a Morna Simeona, né? Que foi quem trouxe o Ho'oponopono aí para uma forma acessível, era bem parecido com a constelação familiar, ao meu ver, né? As famílias que tinham conflitos na cultura havaiana, elas se encontravam com um mediador, e esse mediador fazia as pessoas meio que pedirem desculpas umas para as outras para liberar aquela energia que estava prendendo, digamos assim, né, que estava causando os conflitos. Então era meio que um júri, né? O mediador ia lá, cada um falava, cada um se expressava, pedia perdão, pedia desculpas, né? A energia voltava para o zero, voltava para o amor. Isso são palavras minhas, tá, gente? É a minha interpretação do que eu li e entendi do que era o Ho'oponopono original. E era meio que, né, uma mediação. Era meio que uma constelação familiar para colocar as coisas de volta no lugar na base do amor. E a Morna, tentando fazer com que isso ficasse popular, digamos assim, não popular, mas para que fosse fácil e acessível, ela fez o Ho'oponopono na interpretação dela, e segundo eu li, parece que a Morna também foi bem, digamos que os tradicionais do Havaí não gostaram dessa adaptação que a Morna fez, e daí, mas mesmo assim ela fez porque ela queria, né, talvez que ficasse mais acessível. Então, ela fez nesse formato. Tem até a prece, né, a oração do Ho'oponopono que a Morna fez. Tem no meu site, inclusive, tem aqui no canal do YouTube, em áudio, tem no meu site por escrito, no meu blog, quem preferir, tá? adrianasouza.com.br. E aí ela ensinava que a gente tinha que fazer a limpeza, né? Tinha que falar, eu sinto muito e obrigada, e limpando essas memórias. A gente tem que limpar na gente o que afeta, né? O que o outro fez ou deixou de fazer, aquilo que eu estou sentindo, eu limpo em mim, porque eu sou o responsável por aquilo que me toca, por aquilo que me afeta. Então eu limpo, e aí essa energia vai reverberar para o mundo como tem que ser reverberada, né? Transmutada na luz e no amor. E o Dr. Hewlett aprendeu com a Morna e ele fazia a limpeza dele. Eu não sei direito na história quando que foi que o Dr. Hewlett começou a dar curso e palestra. Tem aquela clássica história, né, que o Dr. Hewlett, ele sempre, né, na entrevista ele fala que ele usou, né, que ele já tá lá no céu. Ele usava o Ho'oponopono para limpar absolutamente tudo. Ele limpava a cadeira, limpava as relações, limpava o dia dele, limpava ele mesmo. Então ele usava o Ho'oponopono para limpar as memórias. E o que ele falava, gente? Ele fala que tanto faz, o importante é intencionar para o Criador limpar. Eu estou aqui para limpar memórias, né? Ele fala isso na entrevista. E tem a clássica história de que ele trabalhou, né, num presídio lá, né, de pessoas, acho que com questões mentais, né? E ele não encontrou nenhum paciente em nenhum momento, nenhum presidiário. Ele ficou lá pegando a ficha de cada paciente e fazendo Ho'oponopono. Ele limpava. De novo, gente, o que ele falava? Não sei, ele pedia para o Divino Criador limpar nele todas as memórias que ele trocava com aquela pessoa, porque ele acreditava que se ele estava lá, ele trocava memória com aquelas pessoas, então ele precisava limpar nele, né, pedir perdão pelo que quer que seja que estivesse nele causando aquilo naquelas pessoas. Eu acho, inclusive, muito lindo. Acho muito linda a missão
do Dr. Hewlett, né, com isso tudo. Mas enfim, long story short, por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque, olha só, e aí o Dr. Joe Vitale, né, não sei porque eu tô falando doutor, né, acho que ele é doutor, não sei se ele fez doutorado, mas enfim, tem algumas nomenclaturas que o Joe Vitale tá como doutor, mas enfim, o Joe Vitale estudou muito, né, foi nas palestras, nos workshops aí que o Dr. Hewlett fazia, aprendeu, se encantou e pediu para o Dr. Hewlett para fazer o livro, né? O Dr. Hewlett diz ele que não leu nenhuma página, mas que sentiu no coração que o criador estava dando aval para que esse material ganhasse o mundo. E aí eu acredito que o Ho'oponopono se popularizou bastante, né, gente? Tudo isso para dizer o quê? O que seria o Ho'oponopono original, gente, né? O Ho'oponopono original talvez seja esse da constelação familiar, né? Que eu tô falando aqui, constelação familiar. Lá no Havaí, na tradição havaiana, antes da Morna. E aí? O que a gente pode classificar como original, como certo ou errado? E o que isso tudo tem a ver com o meu vídeo das crenças, né, gente? Porque do mesmo modo que eu acredito que tudo pra gente vale, né? A minha aluna perguntou, mas Dri, se a gente não precisa necessariamente ficar limpando as nossas crenças o tempo todo, qual seria então o propósito do Ho'oponopono? Porque o Dr. Hewlett deixou muito claro que ele falava, né? O nosso papel nessa vida é limpar. A gente tá aqui nessa terra para limpar, para fazer a limpeza, né? E o Ho'oponopono serve para fazer essa limpeza. Então, de novo, aqui vem a minha humilde visão, tá? Quem sou eu na fila do pão para discordar de quem quer que seja? Mas essa é o meu sentir. E eu tô compartilhando isso com vocês, gente, para que vocês façam o mesmo, para que vocês sintam no coração de vocês, sendo redundante, o que faz sentido. Então, do mesmo jeito que eu avalio as minhas crenças e percebo, em vez de ficar endemonizando as minhas crenças, em vez de eu ficar aqui num lugar de que eu sou uma simples aluna da vida, que eu não sei de nada, que eu tô aqui só para limpar crença porque eu fiz tudo errado, em vez de a gente ficar nessa posição, que a gente possa honrar o nosso passado, que a gente possa honrar as nossas memórias, que a gente possa entender que tudo aquilo que a gente viveu, caramba, não foi fácil. Eu passei uns perrengues para ter essas crenças que eu tenho hoje, e aí ainda eu venho com chicote para bater mais ainda em mim e dizer que essas crenças não prestam para nada? Não é bem assim. Não é bem assim. Toda crença está aqui como um pilar em nós. O Theta Healing, inclusive, fala isso, né? A gente não pode limpar a crença, a gente tem que substituir as nossas crenças. A gente tem que tirar essa crença que a gente sente que não vale mais e substituí-la pelo oposto positivo, né? Pela crença de base que vai ficar no lugar dela, que a gente quer que esteja lá, né? Isso é muito individual, gente. Isso eu gosto bastante no trabalho da Silva Morita, porque eu fiz inclusive o tratamento com ela, foi muito interessante. E ela traz isso, né? O que você quer limpar? Porque às vezes para uma pessoa aquela crença é uma crença limitante, mas para outra pessoa aquela mesma crença ela é válida. Para aquela pessoa, para aquele contexto, para aquela história, para ela é válida. Ela não quer tirar aquela crença do sistema dela. Isso não tá errado de jeito nenhum, né? Então o Ho'oponopono, gente, eu, Adriana, pessoalmente, tá? Eu não acredito que eu esteja aqui só para limpar a crença. Eu acredito que eu esteja aqui sim para aprender, para evoluir, para experimentar a felicidade, para experimentar toda a matéria, para cocriar, para aproveitar essa vida. Eu não tô aqui e não tô dizendo que o Dr. Hewlett falou que a gente tá errado, tá, gente? Não é isso. Isso aqui é a minha percepção disso tudo. Mas eu sinto, quando eu entro nessa onda de, eu vou ficar só limpando, eu vou ficar só fazendo Ho'oponopono o tempo inteiro para limpar a crença, porque só tenho memória e eu tô aqui, meu papel é estar aqui para limpar minhas memórias. Não é assim que eu vejo a vida, tá? Eu adoro o Ho'oponopono, mas não é assim que eu uso. Eu hoje, né, como eu falei, faz muitos anos que eu conheço o Ho'oponopono. As conclusões que eu tiro e o que o meu coração pede para usar o Ho'oponopono quando eu tô com alguma questão que eu tô sem o meu floral na mão, tô com algum pensamento que tá me atrapalhando, tô com alguma preocupação, tô com algum medo, tô com alguma angústia, tô com alguma questão. E eu quero limpar aquilo do meu coração, porque tá me fazendo mal. E eu não sei o que fazer com aquilo.
eu sei que eu tenho que tirar aquilo do meu coração. Então eu faço o Ho'oponopono. Como que eu faço? Eu falo o clássico, eu te amo, ou então fico muito obrigada. Depende da situação, depende do contexto. Quando eu me sinto culpada, quando eu me sinto arrependida, eu falo, eu sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito, até sentir que meu coração tá leve. Ou às vezes eu falo obrigada, ou às vezes eu falo eu te amo. Eu sinto na hora e faço. Então é assim que eu, Adriana, hoje, tô aqui em 2024, é assim que eu uso o Ho'oponopono. E eu tenho como base, né, como eu falei, tem toda essa história, né, do Dr. Hewlett, já li sobre, né, as coisas dele, já vi alguns workshops dele, já li algumas coisas sobre a Morna, né, acompanho a Silvia Morita, a Beth Russo, Regina Tavares e tantas outras pessoas conhecidas e desconhecidas do YouTube, que eu gosto e vou experimentando, né? O principal é o que eu experimento na minha vida. Eu lembro uma vez que eu vi a entrevista do Dr. Hewlett e eu falei, meu Deus, é pra isso que a gente tá aqui, vou sair limpando tudo. Gente, eu tive uma crise de pânico. Mas uma crise de pânico. E eu não tô falando isso pra vocês, pelo amor de Deus, tá, gente? Pra influenciar negativamente, não. Mas pra que a gente possa entender, sabe? Às vezes a gente acha que a verdade do outro é uma verdade tão absoluta que a gente aplica na nossa vida sem questionar. E daí eu passei muito mal. E aí eu falei, tô passando mal porque é uma catarse. Tô passando mal porque, nossa, eu tô com um monte de lixo dentro de mim. Aí eu fiquei pior ainda. Fiquei pior ainda. Por quê? Porque eu estava me colocando no lugar de errada. Quase que suja, sabe? Aí entra um floral Crab Apple pra ajudar e eu tomei. E esse floral me ajudou, inclusive, a perceber que, não, Dri, peraí, você não tá conectada com você, Chuchu. Você tá fazendo um troço aí, se achando errada, sem questionar se é assim mesmo, essa é a tua filosofia de vida. E eu concluí, não é isso que eu acredito. Não mesmo. Eu acredito que eu tô aqui pra ser feliz. Eu acredito que eu tô aqui pra aproveitar tudo que o planeta Terra tem para me oferecer. Eu acredito que o meu espírito esteja aqui porque ele quer estar aqui. Porque sim, estou desenvolvendo coisas, estou evoluindo coisas, mas eu vim aqui para ajudar a trazer o amor para essa terra, assim como você. Eu acredito nisso. Então eu te pergunto, onde que para você hoje entra o Ho'oponopono? E é uma pergunta genuína, se você tiver no YouTube, no podcast não tem muito lugar para colocar comentário, né? Mas no YouTube tem. Então se você estiver ouvindo no YouTube, coloca aqui para mim o que você sente no teu coração. De toda essa história, das crenças, do Ho'oponopono, como que você faz, como que você acredita. Faz esse exercício de conferir no teu coração, porque às vezes você tá fazendo porque você viu no YouTube alguém falando, ou você tá fazendo do mesmo jeito que você faz há 10 anos, mas será que ainda tá te fazendo bem? Ou será que é mais um peso, mais uma tarefinha de autoconhecimento que você se obriga a colocar, mas sem checar se ela tá atualizada para o teu momento evolutivo? Vamos continuar essas conversas, gente? Tô achando muito rico essas trocas que a gente anda tendo por aqui, viu? Lembra, você é a pessoa mais importante do mundo. A gente tá aqui para se conectar com a gente mesmo, para saber o que o nosso espírito veio fazer. E esse é um trabalho individual. O que funciona para mim não vai funcionar para você. Cada um é único. Então, o que eu acho muito válido é esse trabalho de autoconhecimento, é a gente se ouvir. Porque a gente fica se dando ordem, né? Não é para se dar ordem, é para se ouvir, para se sentir. O que o seu coração tá te pedindo nesse momento da tua vida? E aí sim é por aqui que a gente vai. Um beijo, meus queridos. Qualquer dúvida, tá? Quiser saber mais sobre os atendimentos, os florais, os registros acásticos, vai ser uma alegria te ajudar. É só acessar adrianasouza.com.br e a gente continua as nossas conversas por lá, tá bom? Um beijo.